Olá, seja bem-vindo para mais uma mini aula do projeto Explorando Tinkercad. E esta será a última aula. E no caso, vamos tratar de um circuito que é muito conhecido na área da eletrônica, que é o circuito de fonte reguladora de tensão. Para isso, vamos realizar aqui no Tinkercad a montagem deste circuito, lembrando que a fonte regulada, em sua entrada você tem uma energia elétrica que é variável, enquanto deve apresentar na saída uma tensão constante. Então vamos testar com o multímetro para saber se nosso projeto deu certo. E dessa forma é mais uma maneira de que possamos desenvolver as ferramentas do Tinkercad com um modelo voltado para a área de eletrônica, que pode ser selecionado para os seus alunos de uma forma mais lúdica, interessante a ser desenvolvido. Para dar início, iremos tomar como base este diagrama. No caso, onde tem um transformador, iremos alterar pela própria fonte de energia disponibilizada no Tinkercad, que vai até 30 volts. E na sequência, com a ponte de diodos e os capacitores, o regulador de tensão, e utilizaremos conforme está na imagem. Para começar a montagem, vou selecionar duas protoboards, a fonte de energia, e agora vou selecionar 4 diodos para fazer a ponte. E aqui já dei uma acelerada para dispor, os diodos nas posições corretas. Lembrando que nessas faixas cinzas representam o cátodo, que é o sentido negativo, e é preciso estar atento nas posições, porque senão o processo não vai funcionar devidamente. Conseguimos aqui então perceber, através do diagrama, as mesmas posições, no caso essa barra também é o cátodo, e a orientação que esses diodos se dispõem no circuito. Então agora podemos passar para os capacitores. São modelos diferentes de capacitores. O primeiro, vou utilizar uma capacitância de 1000 microfarads, enquanto o segundo, que é um capacitor que simula o capacitor de cerâmica, terá uma capacitância de 100 microfarads. Assim como diversos outros componentes aqui no Tinkercad, podemos alterar seus valores aqui com essa janela. Então no primeiro capacitor teremos 1000 microfarads, já está na unidade desejada. Como nossa fonte de alimentação vai até 30 volts, eu já vou estender também essa classificação de tensão. O segundo capacitor vai ficar em 100 microfarads, aqui já está em 100, eu só mudei sua unidade. Agora que já estão dispostos a ponte de diodo e os dois capacitores, falta apenas o regulador de tensão. Então aqui eu vou dar um espaço um pouco maior entre os capacitores para colocar o regulador. Podemos ver aqui que já aparecem, as opções para 3,3 volts e para 5 volts, que é o que nos interessa. Então seleciono ele e vou colocá-lo aqui. Então aqui, se conferirmos o nosso diagrama, vamos perceber que todos os componentes necessários já estão no seu devido lugar. Então só o que falta é realizarmos as ligações e depois realizar o teste com o multímetro. Iniciando então as ligações, a saída da ponte de diodos vai ser ligada até o positivo do primeiro capacitor, e que por sua vez será ligado também à entrada do regulador de tensão. Para facilitar nossa leitura, vou colocar as cores do fio positivo para o vermelho. Dando prosseguimento ao circuito, vou aqui sair de fora do regulador de tensão e puxar o positivo para o capacitor. Uma vez realizada a ligação do positivo, falta agora interligar a conexão do negativo. Então podemos aqui puxar do cátodo do capacitor até o ponto comum do regulador de tensão e dele também vai para o negativo do outro capacitor. Podemos agora puxar da fonte de alimentação o negativo, vou colocar aqui na protoboard, e daqui vamos puxar para o capacitor
Bom, enquanto o fio negativo vem aqui para a protoboard, o fio positivo ele vai entrar na ponte de diodos. Ele entra aqui nesse ponto. Então é bom estar atento ao diagrama para não colocar o conector no local errado. Dessa forma, temos aqui que boa parte do circuito já está montada. Temos aqui a fonte de alimentação, a ponte de diodo, o primeiro capacitor, o regulador de tensão e o segundo capacitor. E agora essa protoboard menor aqui, ela vai servir justamente para testarmos se nossa fonte está adequada. Vamos colocar um multímetro e também um LED, uma lâmpada também, né? Pode ser, para ver se ele está funcionando corretamente como previsto. Bom, para testar o funcionamento da nossa fonte, primeiro eu preciso pegar os terminais que saem aqui desse capacitor. Então posso pegar o terminal positivo, colocar ele aqui, pegar o terminal negativo, colocar aqui embaixo, vou alterar a cor para o preto para padronizar e vou pegar aqui uma lâmpada, vou colocar ela aqui na mini protoboard. Agora basta conectar os terminais da fonte com a lâmpada. Então puxo aqui um conector jacaré do terminal negativo e puxo aqui o terminal positivo. Vou alterar as cores para não bagunçar. E aqui eu posso ajustar também. Pronto. Agora podemos atestar nossa fonte. Podemos ver que está funcionando perfeitamente. A lâmpada acende, mas não sabemos qual é a tensão que está aqui na saída. E para isso será necessário o uso do multímetro. Então, se selecionarmos aqui o multímetro, podemos colocar, vou colocar ele aqui. Puxamos aqui o positivo para o terminal positivo. Vou trocar aqui o tipo de fio para não ficar uma poluição visual muito grande. Puxar aqui o terminal negativo que está conectado à lâmpada e à fonte. E colocar no multímetro também. Aqui podemos ver. E agora é só simular. Pronto, podemos ver que com 30 volts na entrada da fonte, após passar por todo esse processo, ela chega na lâmpada com 5 volts. Essa é a proposta de uma fonte reguladora, porque se alterarmos aqui, ele continua com 5 volts. Então coloquei aqui 19, ele continua com 5. 12, ele vai continuar com 5. E por aí vai. Podemos também testar a fonte mudando sua alimentação. Então aqui eu vou procurar uma bateria de 9 volts. Vou colocar ela aqui e vou substituir essa fonte aqui. Então eu vou puxar aqui o terminal negativo e vou tirar daqui o terminal positivo. Está um pouco bagunçado, vou puxar para cá e iniciamos a simulação. Aqui uma variaçãozinha, né? Mas logo logo ele se estabiliza em 5, mesmo saindo de uma bateria de 9 volts. Uma outra coisa que podemos fazer também é colocar um LED para indicar quando essa fonte estiver ligada. Então eu posso selecionar aqui um LED, vou colocar aqui e vou puxar também seus terminais. O LED ele tem polaridade, então temos aqui nos seus terminais o cátodo e o ânodo. Vou puxar aqui o ânodo, que é o positivo, e o cátodo, que é o negativo. Vou alterar a cor aqui. E ele vai acender quando iniciarmos. Porém, podemos ver aqui que esse LED não aguentou a corrente que passa nele, porque o LED ele precisa de um resistor para que se limite, né, a corrente para que ele possa funcionar. Então, a coisa que podemos fazer é colocar aqui um resistor, como já aprendemos em aulas anteriores. Colocando então um resistor de 1 kΩ e dando uma ajustada aqui nos conectores,
Podemos simular e agora o LED ele acende normalmente, indica que nossa fonte está funcionando e ele não queima devido a ter uma resistência ali que impede uma passagem elevada de corrente. Bom, é dessa forma que finalizamos aqui com o projeto explorando o Tinkercad, na expectativa de que as aulas possam ser proveitosas para vocês futuros docentes de eletromecânica. Na aula de hoje vimos como é possível criar um protótipo, né, de uma fonte de alimentação e que pode ser trabalhado diversos conceitos aqui em relação a isso. Pode ser testado de diversas formas, com diversos componentes diferentes. E aqui nos despedimos com esse mini curso que esperamos que seja uma oportunidade a mais para que futuros professores se engajem mais com tecnologias, ferramentas mais modernas para desenvolver algumas aulas, utilizando muito de metodologias ativas, que nesse caso adotamos a simulação que o software Tinkercad oferece. Então agradecer desde já a, a orientação da professora Cláudia Cunha e também do professor Miguel Pereira. Este projeto corresponde à disciplina de estágio 4 do curso de Licenciatura em Eletromecânica do IFBA Campus Simões Filho. Muito obrigado.